Vamos dar continuidade hoje para o nosso sermão expositivo. Vamos abrir lá então, gente. João, capítulo 8. Hoje o Senhor tem grandes coisas para falar com a gente. Eu creio muito nos momentos que Ele prepara, com as palavras que Ele tem para nós. João 8, a gente vai ler do versículo 31 ao versículo 36. Amém? Eu não sei se na Bíblia de vocês tem algum títulozinho, mas na minha tá o título assim, ó, A Verdade que Liberta. Vamos começar então no versículo 31, amém? Então, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jesus estava lá falando com uma galera. Tinha um monte de gente lá e Jesus estava explicando lá sobre ele, sobre o reino dos céus. Só que existiam alguns judeus que eles, a maioria dos judeus não, infelizmente a maioria dos judeus não criam naquilo que Jesus falava. Mas tiveram alguns judeus que pararam para ouvir Jesus e falaram: até que não é tanta loucura assim que esse Jesus está falando. E aí por isso, eles começaram a crer naquilo que Jesus estava falando. Alguns judeus só. E é por isso que Jesus, lá no versículo 31, diz assim, ó: disse aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então quem quer libertar eles? Jesus. Então, mas você pergunta assim pra mim: Júlia, mas ser livre do quê? Porque eles falaram assim: não, a gente é descendente de Abraão. A gente não é escravo de ninguém, a gente não é escravo de nenhuma pessoa. Mas aí Jesus disse assim: aquele que é um praticante do pecado, você é escravo do pecado, mas eu vim aqui para que você seja livre do pecado. E aí, você estava falando muito comigo sobre liberdade. E o tema hoje aí da nossa pregação, que hoje vai ser um pouquinho mais rápida, mas é sobre enraizando a minha liberdade. Liberdade no reino de Deus é quando você não é mais praticante de um pecado, você não é mais dependente de um pecado. Qual pecado? Pode ser um vício, pode ser mentiras, pode ser vícios de pornografia, não sei, pode ser coisas que você praticava e que te deixava completamente longe de Deus. E o Senhor, Ele fala: olha, eu vim dar uma solução para que vocês não sejam mais dependentes dessas práticas, dessas coisas pecaminosas. Eu tenho algo melhor para vocês. Trazer a sua verdade. Eu vim para libertar vocês. Então aqui o Senhor, Ele quer nos mostrar que existe um meio para enraizar a nossa liberdade. Bom, a partir do momento que a gente crê que o Senhor é o nosso Senhor, que a gente decide viver para Ele, que a gente toma uma melhor decisão da nossa vida, você se torna livre, você não é mais escravo do seu pecado. E a partir do momento que você crê no Senhor, você tem uma identidade. O tema da nossa pregação é enraizando a minha liberdade. E existe uma forma para que você possa enraizar a sua liberdade todos os dias no Senhor, que é conhecendo o lugar que você ocupa no reino de Deus. Você precisa saber quem você é diante do Senhor. Quando você sabe quem você é diante dele, você fala: cara, realmente eu sou livre. E bom, eu quero que você abra comigo lá em Romanos. Ai, gente, esse versículo lindo demais. Romanos 8, 16. Diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, Davi.
Deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma decisão que todos nós precisamos tomar um dia, que é quando a gente fala, Senhor, eu quero viver para Ti todos os dias da minha vida. Eu entrego para o Senhor a minha vida, entrego para o Senhor os meus planos. Recentemente, Gabriel se batizou. Foi uma decisão que ele tomou e foi algo muito bonito. Ele disse para todo mundo, gente, eu entreguei minha vida para Jesus. A partir do momento que você toma essa decisão, o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo, ele fez morada no Gabriel, assim como o Espírito Santo faz morada em nós. E aqui o versículo diz assim, que a partir do momento que o Espírito Santo habita em você, ele testifica ao nosso favor, dizendo que nós somos filhos de Deus. Então a nossa identidade no reino de Deus é que nós somos filhos de Deus. Essa é a sua identidade lá nos céus. Você é filho do Senhor. E você precisa entender. Aí você fala assim, Julia, mas o que tem a ver a minha liberdade com eu ser filho de Deus? Isso faz tudo a ver. Isso tem tudo a ver. Agora eu quero que você abra lá pra mim. Em 2 Coríntios 3:17. Gente, alguém abre aí pra mim, por favor. Pode ler. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ali há? Liberdade. Liberdade. Onde há o Espírito Santo de Deus, ele diz, você é filha. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Deixa eu te dizer uma coisa, ser filho de Deus é sinônimo de ser livre. Quando você fala, Senhor, eu quero viver para o Senhor diz, ótimo, maravilha, eu também quero que você seja meu. E a partir desse momento você é filho aqui no reino de Deus e eu vou te tornar livre daquilo que você era escravo aí no mundo. Sabe, aquela tristeza que você era e você falava, meu Deus, isso é muito ruim. Situações que você passava, alguns costumes que você fala, cara, isso aqui me deixa muito mal. Jesus, ele entra na jogada e fala, eu quero que você seja livre de tudo isso. E eu quero que você seja dependente de mim. E aí quando a gente entende isso, você está cada vez mais enraizando a sua liberdade no Senhor. E aí quando você entende que você é livre, você fala assim, cara, as paixões do mundo não me agradam mais. Porque eu encontrei algo maior que se chama Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deixe isso sempre cravado no seu coração. E quando você entende isso, você fala, cara, a vida me alcançou. E hoje eu sou livre. Eu não preciso mais ficar dependendo das pessoas aí do mundo, do que elas ficam achando de mim, que eu tenho que me posicionar assim como todo mundo do mundo. Sei lá, eu tô na minha escola, todo mundo tem que gostar de mim. Não, Jesus tem que ser a sua referência. E quando Jesus é a sua referência, você é livre, porque você é feliz diante da realidade do reino de Deus. Quando eu estava pensando sobre essa palavra, veio muito na minha mente a parábola da ovelha perdida. Eu falei, cara, o que tem a ver, né, quando a gente pensa assim? E eu quero abrir, lá na parábola da ovelha perdida. É uma das minhas parábolas preferidas. Tá lá em Lucas 15, se você quiser ler depois na sua casa. Mas eu vou ler aqui pra vocês. Tá em Lucas 15, a gente vai ler do versículo 3 ao versículo 7. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que encontre? E assim que a encontra, coloca-se a pôr sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia, gente, alegrai-vos comigo porque hoje encontrei a minha ovelha perdida. E vos afirmo que da mesma maneira que haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Na parábola da ovelha perdida, você está falando sim que ele deixa as 99 para buscar a que se perdeu. E quando ele vai buscar aquela ovelha que se perdeu, ele fala, ovelha, eu estou indo para dizer quem você é na realidade do reino e que você é livre. O Senhor vai buscar a ovelha perdida para falar, ovelha, eu tenho algo melhor para você, que é liberdade e identidade. Liberdade e identidade, elas estão muito atreladas, elas estão muito juntas.
E por isso que naquele momento, quando Jesus fala com os judeus, eles falam: ótimos, se vocês querem ser meus discípulos, que vocês possam me seguir. E vocês vão ver que eu tenho algo muito melhor para vocês, porque eu sou a verdade. Sabe? Então que a gente possa reconhecer que, cara, com Jesus você tem muito mais do que aquilo que o mundo tem para te oferecer. Quando Jesus vai atrás da ovelha perdida, isso é um amor tremendo. Tremendo. Imagina 99 pessoas é muita gente. E quando Jesus vai atrás dela, ele fala: filho, filha, eu amo você e eu tenho uma liberdade para colocar dentro do seu coração. E aí, naquele momento, quando Jesus estava falando com os judeus e com o resto do povo, Jesus fala assim: olha, o escravo, ele não permanece no mesmo lugar, ele está sempre mudando de lugar. Mas o filho, ele permanece na casa. O filho, ele sabe quem ele é diante do Senhor. E então você se torna esse dependente de Jesus. E acredite, ser dependente do Senhor é ter uma liberdade tremenda que vocês não têm noção. E sabe, quando eu estava também meditando sobre essa palavra, eu falei assim: Senhor Jesus, existe algo, né? Porque liberdade é um tópico muito além da gente poder falar aqui. Mas eu senti que existem pessoas aqui no nosso ambiente que às vezes você pratica um pecado que você praticava lá atrás. Às vezes você cai nesse pecado. Você fala: meu Deus, que horrível. E aí você fala assim: e agora, né? Que coisa ruim. Que agora você tem Jesus, mas você pratica aquilo. Hoje o Senhor, Ele quer dizer que você não é escravo desse pecado. Ainda que talvez você pratique isso, se o Espírito Santo está dizendo hoje para você que você é livre, você não é mais escravo do pecado. Você não vai cometer pecados, a gente ainda é pecador, mas agora nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E existe salvação e existe liberdade. Enraize a sua liberdade no Senhor. Deixe sua liberdade ali enraizada e fala: Senhor, ainda que eu caia em pecado uma vez, eu vou me limpar, eu vou falar com o Senhor, eu vou pedir por ajuda e eu vou voltar a olhar para o foco. Amém?